documentário Deus tem AIDS lança luz a outras perspectivas sobre o vírus HIV. Bom, aqui na minha companhia, o diretor do documentário. Queria saber um pouco qual é o ponto de partida de vocês. Quando fala em sorofobia, a gente está falando realmente de um preconceito imenso ainda com pessoas que convivem com o vírus. Falar disso nesse momento, com certeza, é muito importante. Qual foi a motivação de vocês para trazer esse tema? Eu acho que a gente partiu da nossa própria ignorância em relação ao assunto e do que a gente queria saber e se esse medo tinha ainda fundamento, assim, o medo que as pessoas têm em relação à AIDS, quando fala sobre AIDS, quando, enfim, esse assunto vem à tona e muitas vezes, de uns tempos para cá, na verdade, não tem vindo à tona, as pessoas ficam num silenciamento. E aí, eu e Gustavo Vinagre, o outro diretor do filme, a gente conversava muito sobre esse assunto e aí resolveu fazer um filme que se iniciasse nessa nossa jornada de conhecimento em relação ao assunto através das pessoas que vivem com HIV e de como elas gostariam de se ver retratadas, assim. Bom, e nesse embarque, 7 artistas, um médico ativista da causa também. Como é que foi esse encontro? Vocês promoveram para o documentário ou as pessoas já se conheciam? Como que foi? Algumas das pessoas já se conheciam, outras não. Em São Paulo, especificamente, tem uma cena artística de pessoas que vivem com HIV e colocam isso em suas obras. Então, boa parte delas já se conheciam e outras eram pessoas que eram da nossa convivência, que a gente já conhecia, que estavam começando a fazer um trabalho artístico com HIV. E aí todas elas entraram em contato durante o filme. Quais evoluções de tratamento, quais novos assuntos atualizados de pesquisa, né? A gente pode hoje elencar em 2021, fazendo um comparativo com quando a notícia nasceu há 40 anos atrás. Assim. Dá para a gente pontuar marcos da descoberta até hoje? Tem diversos marcos, assim, tem o mais famoso é o coquetel, né, dali nos anos 90, mas no final dos anos 2000, aliás, no final dos anos 90 e no início dos anos 2000, teve o avanço dos antirretrovirais, que permitiram que as pessoas, de fato, que isso virasse uma doença crônica, que isso não apenas aumentasse a sobrevida das pessoas, mas deixassem elas vivendo tanto quanto outras pessoas com quaisquer outras condições. E eu acho que principalmente em 2016, quando o Centro de Doenças americano, que equivale ao nosso Ministério da Saúde, ele afirmou, e outros Ministérios da Saúde de outros países também corroboraram com essa afirmação, de que quem está em tratamento há mais de 6 meses e está com a carga viral indetectável, essa pessoa não transmite mais o vírus. Então, para mim, isso é uma revolução no entendimento da doença, mas que, infelizmente, a gente não está acompanhando socialmente os avanços científicos. Então, o estigma permanece, apesar de pessoas que vivem com HIV nem sequer transmitirem mais o vírus. Deus tem AIDS é um título bastante emblemático, né? Vocês decidiram por ele como uma provocação, como uma forma de uma estratégia de chamar a atenção. Como é que vocês chegaram nesse Deus tem AIDS? Deus tem AIDS é o título de uma das poesias de um dos artistas do filme, Marcos Visnadi, uma poesia que ele declama durante o filme, e é um título que de fato fica na cabeça, né? E a gente pensava, por que esse título incomoda algumas pessoas? Porque se o título fosse Deus tem diabetes, ninguém ia ficar incomodado. Nem ninguém ia achar um título chocante, nem ninguém ia ficar achando provocativo. Mas quando entra essa doença, esse nome, as pessoas já trazem com ele um conceito moral sobre o assunto. E aí, sim, esse título fica provocativo. Eu acho que mesmo para quem é cristão, assim, os valores cristãos são valores de estender a mão a quem precisa, né? Deus está nos marginalizados, em quem está à margem da sociedade. São essas pessoas em quem Deus habita, segundo a própria religião a católica, a evangélica, enfim. Então esse título não deveria causar desconforto, muito pelo contrário.
porque esse é um valor cristão, né, de estender a mão. Eu acho que é um filme que eu gostaria muito que as pessoas vissem e indicassem para os amigos e principalmente que as pessoas que vissem saíssem falando sobre esse assunto, porque esse é um assunto que infelizmente está sendo silenciado cada vez mais. É um assunto que, por um lado, tem razão de não estar mais tão em voga, porque para quem busca o tratamento vira uma doença crônica, mas muita gente ainda tem medo de buscar o tratamento, ou medo de buscar o teste, porque por ignorância e por uma questão que não existe mais hoje em dia. Não é uma sentença de morte, muito pelo contrário. As pessoas vivem, às vezes, até mais do que pessoas que não estão em tratamento, porque as pessoas que estão em tratamento, elas estão em constante exames. Então, assim, elas estão sendo examinadas a cada 3, 6 meses, fazem toda a bateria de exame. Então, qualquer coisa que saia um pouco do normal, digamos assim, do corpo, ela já vai lá e já trata. Então eu queria que esse assunto viesse com mais naturalidade, né? A gente precisa naturalizar esse assunto e principalmente ter um olhar naturalizado para com as pessoas que vivem com HIV, que são pessoas como quaisquer outras, mas infelizmente a gente está num momento do país que a sorofobia e o estigma têm aumentado cada vez mais, inclusive com declarações extremamente sorofóbicas do presidente da República.